Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos ouvir de Jesus que o reino de Deus está entre nós e que nós devemos ser responsáveis para que esse reino aconteça. Temos os valores em nossos corações, em nossas consciências e por isto devemos colocar em prática. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos neste dia, nesta quinta-feira, memória de São Josafá, bispo e mártir. Josafá nasceu na Ucrânia em 1580 e foi morto na atual Bielorrússia em 1623. Como monge, dedicou-se ativamente à reforma da vida monástica. Ordenado bispo, trabalhou pela promoção religiosa e social do seu povo e pela unidade dos cristãos. Enfrentou a hostilidade dos poderosos e foi martirizado. Peçamos ao Senhor fé e perseverança em favor da unidade dos cristãos. Jesus, hoje, neste Evangelho, nos orienta sobre o tempo em que chegará o reino de Deus. Os fariseus tinham esta preocupação e viviam em busca de respostas imediatas sobre a vinda do reino, que dia iria acontecer, em que hora iria acontecer. Creio que nós também temos essa angústia no coração. Quando o reino de Deus vai acontecer? Em que dia isto se dará? O reino de Deus é visto, diante desses questionamentos, como algo que deve chegar. Mas Jesus fala abertamente sobre isto e também diz que não podemos dizer que ele está aqui ou ali, porque o reino de Deus está no meio de nós. Significa que vivemos no hoje o reino, ou deveríamos viver o reino de Deus através de nossa vivência, de nossas atitudes, de nossas opções. Os fariseus queriam deparar-se com manifestações grandiosas, espetaculares do reino de Deus. Jesus deixa claro que o reino deve ser encontrado nos momentos em que correspondemos à ação do Espírito Santo. Então vejam, o reino deve acontecer hoje e nós devemos corresponder à ação
do Espírito Santo em nós para que isto aconteça. O Espírito de Jesus nos permite viver essa novidade e perceber coisas que a razão não consegue enxergar. Aqueles que se guiam somente pela razão não conseguem compreender o reino e nem como se deve viver neste mundo. Precisamos viver de maneira em que as virtudes possam ter destaque total em nossa história. As virtudes devem ser vividas para que o reino se dê entre nós. Por isso, um questionamento surge em nós. O que é este reino de Deus? Pensamos imediatamente em algo que diz respeito ao além, à vida eterna. Isto é verdade também. O reino de Deus encontrará seu prolongamento após a vida terrena. Mas Jesus nos traz uma boa nova. Não devemos esperar o reino de Deus no futuro. É preciso, como nos diz o Senhor no início do Evangelho, que o reino esteja no meio de nós. Deus vem para estabelecer o seu domínio na nossa história, no hoje de cada dia, em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nossa forma de ser. Por isso que falamos sobre as virtudes que devem ser vivenciadas todos os dias, para que sejamos protagonistas do reino, fazendo acontecer nas diversas realidades em que vivemos. Quer dizer, devemos fazer com que o reino de Deus aconteça em nossas casas. Como vive a sua família? Como está a sua casa? Existem ali virtudes de amor, de bondade, de caridade, de esperança? Como se vive no seu lar? No trabalho, como que é o seu trabalho? O seu trabalho se respeita? As relações trabalhistas? No seu trabalho, um respeita o lugar do outro? Ou queremos um tirar o outro para ocupar lugares? Na comunidade, como às vezes nós não conseguimos viver isso na comunidade, achando-nos às vezes melhores do que os outros. Precisamos assim acolher com fé, com humildade a boa nova de Jesus, para que possa germinar entre nós o amor, a alegria e a paz, isto é, que possa germinar o reino de Deus. Tenhamos uma certeza, o reino de Deus está no meio de nós, ou dentro de nós. Por isso devemos buscá-lo em nossos corações, no nosso interior, onde temos que encontrar Jesus. Que esta palavra nos ajude muito e que possamos avaliar a nossa vida, em nossos relacionamentos, se nós procuramos viver de uma forma sadia, proporcionando paz, alegria e amor àqueles que convivem conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.